Fala, Dev, beleza? Estou trazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês como a gente pode lidar com transferência e manipulação de dados através do Custom Dialog. Então, para esse exemplo, eu trouxe aqui um componente simples de reação, né, de reagir, e eu vou mostrar duas formas de a gente trabalhar então com a manipulação de dados através desse Custom Dialog. Como a gente pode fazer ele retornar valores e como a gente pode trabalhar com callbacks em cima desse cara. Então, aqui tem um componente simples, no qual a gente abre um componente de reação, a gente pode dar a reação, e a gente tem o dado da reação selecionada para trabalhar. Então, a gente consegue manipular aqui a tela principal a partir dessa seleção. Vai ser bem legal essa aula aqui. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiramente aqui, eu vou deletar tudo que eu tenho aqui pronto, né? Deixa eu remover aqui também o componente. Beleza, vamos começar do zero. Então, basicamente aqui eu vou adicionar uma coluna rapidinho e um botão, pode ser. Deixa eu alinhar ele e centralizar. Legal. Deixa eu ver aqui. Ali, show de bola. Então, aqui vai ser o nosso gatilho, né? O nosso trigger. Deixa eu colocar aqui um textinho. E vou colocar um ícone aqui. Bacana. Só dando uma tapeadinha aqui. Para não ficar tão estranho assim. Beleza. Então a gente tem o nosso trigger aqui. Até aqui, nada demais. Então vamos criar aqui o componente de reação. Para exemplificar essa aula aqui. Vamos lá então. New componente. Vou chamar de Reaction Dialog. Dialog. Criar um componente. Vamos começar aqui. Ele vai ser um container. Vamos já adicionar aqui a row. Para a gente alinhar os itens um ao lado do outro. E eu vou usar para os botões de reação um icon button. Vou vir aqui. Deixa eu botar aqui 200 por enquanto, só para a gente conseguir ver. E 60 aqui. Já vou dar uma ajustada ali. Vamos dar um espaçamento então dessa row para ela não ficar colada ali. Eu vou colocar 12 nas laterais e 8 em cima e embaixo. E é isso aí. Bacana. O alinhamento aqui eu vou espaçar cada reação por 12. E bacana. Aqui a gente poderia, como a gente tem um número limitado de reações, a gente poderia simplesmente criar cada botão aqui da reação, né? Tipo, eu vou colocar um like, um coraçãozinho e o foguinho. Mas como a gente vai trabalhar aqui também a questão de transferência de dados, é importante que esse dado seja conciso e explícito. Então, para a gente não ter que fornecer strings ou valores muito arbitrários, a gente vai criar um enumerado aqui para poder lidar com esse tipo de dado. Então, basicamente, a gente pode criar um enumerado mesmo. Então, eu vou chamar aqui de reaction. Reactions pode ser no plural mesmo. Então, a gente vai ter aqui o nosso like. Vamos ter o love. E o fire. Beleza. Isso é só para a gente ter uma forma estruturada de tipo de dado, tá? Então, voltando para cá, eu vou envolver esse icon button aqui dentro de um conditional builder. E aqui na row eu vou gerar os filhos a partir daquele enumerado. Então, para cada enumerado lá, então a gente vai ter o like, o love e o fire. A partir de cada filho desse aí, a gente vai gerar o ícone dinamicamente. A gente não tem esse recurso de ícone dinâmico, né? O nome do ícone ser dinâmico. Então, uma forma da gente lidar com isso é utilizar o conditional builder aqui para lidar com eles. Então, vamos lá. Vamos iterar sobre os valores do enumerado de reactions. Tá? A gente pega aqui o values. Beleza. Aqui é o nome do item em si da iteração. Eu vou chamar de reaction. Vou salvar. E beleza. Agora cada conditional builder aqui com o ícone vai ser uma daquelas reações. Vamos renomear aqui esses conditional builders. Eu gosto de renomear para o contexto do que ele é acrescentado de um manager. Então aqui vai ser um reaction icon manager, tá? E basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai validar se o item filho, né, que está sendo gerado no momento, que tipo, e a gente gera o ícone, né? Muda aqui o ícone para ser o tipo conforme o enumerado lá. Então, basicamente a gente vai fazer uma condição aqui,
condição simples. A gente vai verificar aqui se o reaction item, que é o item que está sendo gerado no momento. Isso que é o legal da gente usar o enumerado, ó, que a gente pode validar ó, se ele é igual a um desses aqui. Então, se for o like, olha só. Se for o like, ele vai renderizar esse botão aqui. Então, eu curto botar aqui o nome do caso que ele está entrando. Então, nesse caso aqui é o like. Então, aqui ele vai renderizar o ícone de like. Então, a gente pode fazer toda a composição aqui para um ícone de like. Aqui o likezinho é o thumb, tá? Então, a gente vai usar ele aqui, eu vou deixar essa cor mesmo. E eu vou tirar aqui o fill color. Então, beleza. Vamos para o próximo, então. Vamos adicionar uma condição. Condição simples. Vamos verificar se o item atual, se ele for igual a love, então a gente vai, deixa eu só copiar aqui, colar aqui, vou mudar aqui para love, para ficar fácil de dar manutenção e encontrar. Agora a gente só muda o ícone. Então, vou botar aqui love, vou pegar esse aqui mesmo. E vou mudar a cor aqui. Essa aqui. Legal. Agora vamos para o próximo. Aqui, ó, mais importante ainda de usar um enumerado, e como a gente está gerando os filhos a partir dos valores daquele enumerado, que são só 3, nós sabemos que se não for like e se não for love, é o fire. Seria interessante também colocar aqui a condicional explícita disso, mas nesse caso a gente sabe e tem certeza que o fogo é o próximo item. Então a gente pode só já nomear aqui, e aqui com certeza vai ser a condição do foguinho, tá? Então vamos pular aqui. Opa. E vamos buscar aqui o foguinho. Fire. Eu pego esse do Font Awesome. E vamos botar essa cor aqui. Legal, então. Basicamente a gente vai ter 3 filhos aqui, tá? Eu sei que a gente vai ter 3 reações. Então vamos já definir o tamanho desse container certinho. A partir do tamanho deles aqui. Então a gente tem 3 botões, no qual cada botão tem 40. Então 3 vezes 40, a gente vai ter 120 de largura. A gente tem que somar também o espaçamento da row aqui de layout. Então a gente tem 12, a gente vai ter um espacinho aqui e um espacinho aqui. Então tendo 12, a gente tem 24 com os dois espacinhos ali. Então 120 mais os 24, a gente vai ter 148 daí. E a gente tem que pegar também esse espaço horizontal do gapzinho aqui, né? Do pad in the row. Que esse cara aqui, ó, a gente tem 12 e 12, então mais 24. Então 148 mais 24, 150, 164, alguma coisa assim, né? 168. E a gente tem que contabilizar também o 1 pixel de cada borda aqui, tá? Nesse caso aqui eu botei borda, eu tenho que contabilizar isso também para largura. Então a gente vai ter aqui os 3 itens de 40 ali. Deixa eu fazer aqui na calculadora para garantir. Então, deixa eu limpar aqui. 3 vezes 40. A gente tem 120. Mais o gap aqui e daqui, que são 3 itens, né? Mais os dois gap aqui de 12, então 24. Mais 24, 144. Mais o espaço do padding daqui, mais esse aqui, que é 12 cada um, tá? A gente tem mais 48, então. Aliás, mais 24. Então vamos somar aqui, mais 24. Ok, 168, mais um pixel dessa borda esquerda e mais um pixel dessa borda direita. Então a gente vai ter 170. Então a largura do nosso container é 170. A que altura a gente pode remover e deixar que ele calcule automaticamente. Aqui tem um para fora, mas é por causa do que o iBuilder faz quando ele gera filhos aleatórios, mas é basicamente dinâmicos, né? Mas basicamente a gente vai ter 3 reações apenas. Beleza, então a gente vai renderizar os itens dinamicamente aqui, e a princípio desse componente seria isso. Eu vou só adicionar aqui uma animação simples para ele subir quando eu pressionar sobre o botão lá na área principal. Então eu vou botar um fade aqui. Aqui o Flutterflow, nesse exato momento que eu estou gravando, tá com um bugzinho ali na hora de digitar o valor da animação. Então eu vou ter que pegar aqui e colocar na mão. Beleza, 300 aqui. Vou adicionar mais uma animação de slide. Quero que comece abaixo, então vou botar o valor positivo aqui. Vai ter também 300, só que vai começar na metade da animação. Então deixa eu pegar aqui o outro valor lá. Ok. É isso aí. Só vou fazer um ajuste aqui no container, né? Que esqueci de botar arredondamento de borda. Então 12 aqui. Border color aqui. Vou colocar o alternate. Agora sim tá fazendo sentido aqueles 1 pixel de borda, na verdade, né? Então ok.
Deixa eu, na verdade, botar 8 só de arredondamento. Aí. Beleza, a princípio aqui seria mais ou menos isso. Se precisar voltar, a gente volta aí. Então agora vamos para a parte que interessa mesmo da questão do Custom Dialog. Então, como você pode saber, a gente vai usar aqui o Custom Dialog, que permite a gente selecionar um componente. A gente vai chamar esse Reaction Dialog. A largura e a altura a gente não precisa definir, a gente já definiu lá no componente. Esse barrier color é a cor de fundo lá, né? Para dar o contexto. Eu não quero isso para esse tipo de componente. Então vou botar até o 0 que ele vai ficar transparente. Eu vou ativar essa opção de alinhar com o target. O nosso target aqui, alvo, né? É o botão ali que a gente está pressionando. Então eu quero alinhar a base do nosso componente de reação lá, né? A base, essa parte de baixo, acima desse botão. Então a gente vai ter o componente de reação subindo a partir do componente de botão. Beleza, aqui seria isso. E aí, ok. A gente vai ter então aqui o botão que vai abrir lá o modalzinho de reação e vai permitir a seleção. Porém, a gente não vai estar fazendo nada com essa seleção ainda, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu arrastar isso aqui para cá para organizar. Vou mostrar para vocês as duas formas que a gente vai trabalhar. Então, para a gente manipular e trabalhar com transferência de dados a partir do Custom Dialog, a gente pode fazer de duas formas. No componente que a gente chamou, tem um parâmetro, vai ser um evento, né, que vai ser disparado, que é do tipo action, tá? Que no caso aqui, para esse componente, faria sentido ser o onReact. Ou seja, ao reagir, faça alguma coisa. E seria do tipo action, que vai ter um parâmetro, que é o reaction. A reação selecionada. Que daí a gente pode selecionar, inclusive, por isso que é importante ter um tipo de dado bem estruturado, que a gente pode selecionar aqui o data type exato da reação. Então, basicamente, o que isso aqui diz? Que a gente, quando usar esse componente, vai ter que passar uma action, tá? Aquele action flow, que vai receber como parâmetro a reação que foi selecionada aqui, né? Que o usuário selecionou, né? E daí a gente vai fazer alguma coisa com essa reação. Essa forma aqui faz com que quem utilizar esse componente tenha que lidar com o estado que vai salvar essa informação. Por exemplo, vamos dizer que a gente vai usar esse tipo de forma aqui, né? Como parâmetro. Aqui na homepage onde eu estou usando aquele componente, ó, tá pedindo para eu passar, né? Um React, e aí eu tenho que criar um fluxo. Nesse caso, eu tenho que ter aqui como eu estou jogando aqui na página mesmo só para mostrar, aqui eu tenho que ter um estado chamado React, né? Daquele tipo de enumerado lá, que daí quando eu fizer o action flow, eu tenho que dar um update page state atualizando esse estado. Essa é o porém dessa forma. Então, trabalhando dessa forma, assim, com callback aqui no componente, quem utilizar o componente vai ter que ter uma forma de gerenciar o valor que for receber como parâmetro. Né? Se for realmente salvar em página, que aqui no caso a gente ia salvar em página para poder mostrar aqui, né? Beleza. A outra forma, tá? Eu vou remover aqui. Depois eu mostro certinho para vocês. A outra forma seria o quê? Cada botão, né? Onde a gente vai fazer a seleção aqui dentro do componente, a gente ter aqui um gatilho, tá? A gente disparar um evento aqui, ó, on tap, pode ser, quando eu clicar na reação, né? Selecionar ela. E como a gente está trabalhando com Custom Dialog, se a gente pesquisar aqui Custom, ó, a gente vai ter essa opção de Dismiss, né? Que é fechar, basicamente. E junto dela a gente tem essa opção hasValue, ou seja, a gente quer fechar o componente retornando um valor. Essa palavra é bem importante, retornando. Então, ao selecionar lá, eu selecionei a reação like, tá? Então, eu quero retornar um valor, que é do tipo enum. Mais uma vez, a importância de ter o dado bem estruturado. Um enum de reactions. E eu vou estar retornando o like, certo? Nesse caso aqui, como eu vou copiar isso aqui para passar para os outros botões, inclusive, e como eu estou dentro de uma lista sendo gerada dinamicamente, tá vendo? Basicamente aqui, como esse tipo de dado que está sendo gerado dinamicamente é o mesmo tipo de reactions, né? Tá aqui ele. Eu posso usar ele aqui como valor. Daí assim eu posso. Aqui nesse caso vai fazer mais sentido porque eu vou copiar agora esse evento e passar para os outros botões. E como aqui está pegando o item atual, vai estar todos configurados corretamente. Então basicamente é isso. Seria fechar o diálogo, né? Retornando um valor aqui, ó, do tipo do item selecionado. Então eu vou fazer aqui ó, a cópia da ação.
Vou vir aqui no próximo botão. Vamos vir aqui, adicionar uma ação, on-tap, tá? Ele já adicionou ali. Vou dar aqui um open. Deixa eu fechar aqui que ele adicionou automático e a gente cola aqui, ó. Perceba que eu não preciso fazer nenhuma modificação porque ele já está pegando do filho que está sendo gerado automaticamente, ali, dinamicamente, né? Então, basicamente, isso é só adicionar mesmo. Beleza, vamos colar aqui também. E aqui também vai estar correto. Então, basicamente, agora, esse componente, sim, ao abrir ele, né, a partir de um Custom Dialog, se eu fizer uma seleção clicando sobre um dos botões, ele vai retornar o valor. Aí, o que eu fazer com esse valor é a partir do componente que está chamando, né? Que no caso aqui também é esse componente aqui. Estou com 3 erros, o que está acontecendo aqui? Dismiss. E eu acho que foi cagada. Eu removi a ação, peraí, deixa eu voltar. Ok, é isso que eu quero só remover o parâmetro, beleza. Então, ok, essa é outra forma, que é aquela de fechar o diálogo com o hasValue. Beleza, o que isso faz daí? A gente só vai conseguir perceber a diferença quando a gente for utilizar o valor, que no caso aqui, ó, eu vou pegar um ícone rapidinho só para mostrar. Vou adicionar ele aqui em cima, vou botar aqui 100. E deixa eu fazer o seguinte, na verdade. Vou vir aqui no Reaction Dialog. Já que a gente fez todo o gerenciamento de tipos de ícone aqui, né? Fez gerar o ícone dinamicamente, eu vou só copiar esse cara aqui. Vai ficar mais fácil de mostrar. Então vamos voltar lá. Aqui onde está o ícone, na verdade eu vou colar esse cara aqui. Vou subir ele. E daí basicamente eu vou ter que modificar as condicionais, né? Porque ele está validando com o item da iteração, mas a gente não tem mais isso. E aqui vai entrar a sacada. Olha só, quando a gente usa aquela opção de retorno com hasValue, aqui nesse context de seleção de variável do Flutterflow, a gente tem uma nova opção aqui. Não vai aparecer ainda porque aqui na ação, ó, quando a gente adiciona lá então aquele retorno aquele fechar diálogo com retorno, a gente tem essa opção aqui onde a gente chamou o diálogo, olha só, a gente chamou o diálogo aqui, certo? Então a gente tem essa opção aqui que é um campinho para a gente digitar o nome da variável que a gente quer receber aquele retorno de lá de dentro. Então aqui vai ser um reaction response, certo? Então aqui a gente vai receber a resposta da reação que o cara teve lá dentro daquele componente. E agora sim a gente pode trabalhar aqui na amostragem desses dados. Eu vou só substituir então aqui, onde era o item, pelo action outputs, que é a nova ação que aparece aqui, tá? E aqui tá ele, o reaction response. Então, aqui já tá certo, isso é igual a like. A gente só tem que modificar esse reaction item para reaction response. Beleza. Aqui faz sentido a gente validar, tá? Porque pode ser que aquele reaction response esteja vazio. Então aqui sim eu vou ter que fazer uma condição específica pro foguinho lá, tá? Então vamos validar aqui se reaction response é igual a fire. Se não for nenhum nem outro, a gente pode só mostrar um componente vazio mesmo, tá? Então, beleza, eu vou só remover também aqui os eventos. Vamos deletar. Aqui também. Ok. Vamos também aumentar o tamanho desse ícone aqui para ficar mais visível. Vou montar aqui para 100. Não, é aqui. É aqui. Não tô vendo. Aqui, beleza. A gente vai ter que aumentar consequentemente. Na verdade, vou fazer o seguinte. Eu vou tirar aqui de icon button e vou colocar só um ícone. Porque senão não vai dar muito certo. Então vamos lá. Vou botar aqui 100. Aqui é o like, tá? Então vamos botar aqui o thumb. Vamos botar a cor também. Info. Legal. Posso copiar aqui. Vamos colar aqui. Aqui é o love. Da cor. E aqui é o foguinho. Não é
pesquisa, Fire. Ok. Ok. Legal, vou vir na coluna, vou dar um espaçamento aqui, tá? Ok. E aqui é o caso em que não é nenhum dos três opções, ou seja, eu abri o diálogo ali e cliquei fora, por exemplo, para fechar o diálogo. Daí não vai ter nenhum tipo de retorno especificado, né? Então, nesse caso, eu vou mostrar um ícone padrão aqui, tá? Vou até escrever aqui, default. Default é uma palavra reservada, então vamos colocar aqui undefined, que é indefinido, né? Então, nesse caso, a gente mostra aqui um ícone, vou botar o mesmo lá do botão, esse Avison aqui. E eu vou colocar esse daqui é um Zinc 300, 400. Tá bom, pode ser. Beleza. Então, quando não tiver nenhuma reação, vai aparecer assim. Ok. Vou dar um play aqui e a gente já viu o resultado disso. Beleza, pessoal. Voltando aqui então. Pode ver que aqui ó, ele está sem nenhum ícone selecionado, então ele vai aparecer esse ícone padrão, digamos assim. A gente poderia adicionar lá uma condicional no componente de manager lá, né, um conditional builder, para simplesmente não aparecer. Mas por enquanto vamos deixar assim. Então basicamente a gente clica aqui sobre. Eu esqueci de fazer um detalhe na verdade, que é adicionar um espaçamento no contexto aqui para ele não ficar grudado. Já vamos fazer isso. Mas basicamente então a gente abre aqui e a gente tem a seleção da reação, né? Vou adicionar o like, olha só. A gente tem o retorno do valor lá, né? E consegue utilizar aqui onde a gente chamou o diálogo. Então, a gente pode trocar aqui, ó. Bem interessante. Aproveitando então que eu vou ter que fazer esse ajuste aqui do espaçamentozinho, eu vou fazer agora da outra forma, né? Utilizando uma callback. Então, vamos lá. Vamos fazer esse ajuste. A gente tem que vir aqui no Reaction Dialog. Aqui quando eu fiz a animação eu já deveria ter adicionado isso, mas basicamente a gente vem aqui, adiciona um pad, pode ser de 12. Beleza, isso já vai dar o espaçamento do diálogo pro trigger lá no caso, né? Ok, feito isso, vamos migrar aqui para receber uma callback. Então, on react, ou seja, ao reagir, a gente vai receber uma ação que tem um parâmetro, que é a reação selecionada, que é do tipo enum reactions. Vamos confirmar. Basicamente, dessa forma daí, a gente não precisa mais desses caras aqui. Eu vou remover vir nesse aqui também. Só tenha noção que removendo isso aqui, ó, lá onde a gente está usando na homepage aquele action results lá, ele vai deixar de existir. Então a gente vai ter que fazer o ajuste lá também. Mas basicamente, então, agora a gente tem uma callback aqui sendo recebida como parâmetro. Daí a gente vai chamar essa callback quando? Quando a gente clicar sobre as reações, né? Então, on tap na reação, a gente procura aqui no execute callback, olha só, on react, a gente tem que obrigatoriamente passar um parâmetro. Aqui a gente poderia também, né, passar diretamente aqui, mas como a gente está dentro de uma lista sendo gerada dinamicamente, a gente tem acesso ao item específico, que no caso esse item aqui é literalmente o do tipo reactions, então a gente pode utilizar ele na hora mesmo. Então olha só, a gente conseguiu fazer isso. Se a gente tivesse mais coisas para fazer antes de querer fechar o diálogo ali, a gente poderia deixar a responsabilidade de dar um dismiss dialog lá para a homepage. Mas nesse caso vai ser só isso mesmo, vai ser só fazer a seleção e fechar o diálogo. Então eu já vou aproveitar e fazer o fechamento do diálogo aqui mesmo. Então vamos procurar aqui por custom. A gente vai usar a mesma coisa que a gente estava usando antes, só que agora a gente não vai usar o hasValue, né? A gente vai lidar com o valor a partir da callback. Então, beleza? Eu vou fazer a cópia disso aqui tudo, copy action chain, e vamos adicionar isso nos outros botões. On tap, opa, deixa eu fechar aqui. Vou colar aqui, então, olha só, ele vai estar executando a callback, passando o item e fechando o diálogo. Vamos para o próximo. Vou colar aqui, beleza. Então, mesma situação. Ok, agora a gente tem que, como eu falei, lidar com esse dado a partir do componente que utiliza. A outra forma lá com hasValue, o Flutterflow meio que gerencia essa variável. O Flutterflow então meio que gerencia aquela variável ele mesmo, né? Então a gente consegue só utilizar ali na UI.
Mas dessa forma aqui com callback, a gente tem que lidar com tudo mesmo por responsabilidade manual. Então, nesse caso, a gente não vai ter mais aqui a variável, tá vendo? A gente não tem o campo com a variável. Então a gente tem que vir. Nesse caso aqui, estou jogando só na homepage, mas se você tivesse um componente específico para lidar com isso, melhor ainda. Então vamos vir aqui, vamos criar um estado chamado reaction selected. Eu vou botar aqui, pode ser, para ficar mais explícito para você. Vai ser daquele tipo lá, reactions, e ele pode ser nulo, tá? Vou deixar inclusive aqui nulo já inicialmente. Daí aqui no botão, a gente vai ter que passar agora aquela callback, né? On reaction. Quando eu reagir lá, então, quando ele fizer a seleção, eu quero fazer o seguinte, atualizar esse estado de página, né? Que a gente acabou de criar ali com a reação selecionada, olha só. Eu quero setar um valor e esse valor vai vir do parâmetro aqui da ação. Ó, tá vendo? Isso aqui é aquele parâmetro que a gente passa lá a partir do componente. Então, a gente tem acesso a ele aqui e eu quero só setar na minha página para mim poder utilizar aqui onde eu chamei. Então, simplesmente isso. Bem simples também. E a gente vai ter que modificar aqui no manager também as condicionais. Ó, a gente não tem mais a response. A gente tem que validar pelo page state. Reaction selected. Ok. Aqui também. Page state, reaction selected. E aqui também. Page state, reaction selected. Aqui seria o valor default. Vou aguardar compilar aqui certinho. Beleza. Vou carregar aqui e já volto. Voltando aqui então, pessoal. Pode ver, a gente conseguiu abrir aqui o diálogo. Para isso serve aquele espaçamento que eu adicionei no componente, tá? Ele não fica grudado com o alvo. E a gente consegue fazer a seleção aqui, ó. E a gente tem o mesmo funcionamento. Só que agora a gente fez isso a partir de uma callback. Esse é um conceito importante de se utilizar callback. Esse é um bom caso de uso, no caso. Que é a partir de um componente que a gente quer meio que fazer uma seleção lá dentro, pegar um valor, qualquer coisa, e ter esse dado ao exterior, né? Quem chamou, que no caso aqui foi esse trigger, esse botão. Então, ó, a gente tem o dado para ficar manipulando. Mais uma coisa útil é a questão de fazer a tipagem, né? Utilizar um enumerado para não ter que lidar isso. Se fosse uma string, tipo, se tivesse feito uma string like, uma string love, ia ser mais chatinho de lidar com isso, tá? Não seria muito seguro, muito certo. Mas enfim, essas são as duas formas que quis trazer para vocês aí. Também a implementação de um componente simples de reação, caso tenham interesse em estar desenvolvendo. E eu vou nessa. Valeu aí.